A gente vai falar sobre uma parábola. Opa, onde que eu tenho que ficar, André? Me fala aí. Só que eu quero fazer a contação dessa parábola um pouco diferente. Quem viu essa semana que teve um monte de vídeos de IA aí, principalmente de talk show, de mulher de maiô, falando lá. A minha esposa ontem à noite falou assim, nossa vida, por que ela tá apresentando assim? Eu falei, não é de verdade isso daí, não. Mas então está enganando muita gente. Mas ficou muito famoso, eu pensei até falar, eu vou fazer de IA para falar dessa história, mas eu prefiro fazer pessoalmente com vocês. A gente vai falar sobre o filho pródigo. Estou apanhando aqui, peraí. Mas dentro do filho pródigo que eu quero trabalhar com vocês é a questão de paternidade, gente. Tem gente que revira os olhos assim, tem gente que falta até do culto quando é para falar de paternidade. Por traumas, pela visão que tem aqui na terra de pai. Mas eu preciso falar um negócio para vocês precisam enfrentar isso. Eu falei para a minha equipe que a gente tem que trabalhar isso nos adolescentes até curar todo mundo. Interessante que a gente falou a primeira vez, Salmo falou, aí eu estava em Campo Limpo, né? Eu cheguei, gente, a gente vai falar de paternidade. Aí uma adolescente falou, de novo? Eu falei, de novo. Aí no final a gente fazendo apelo um monte, chorando, levantando a mão. Eu falei, vamos para a vigília. Eu ia mudar a mensagem. Eu falei, vai ser sobre incendiários, vamos botar fogo nessa galera aqui e vai. Deus falou, não, continua na paternidade. Aí eu falei de filho pródigo. Eu falei, meu Deus, na vigília, pai. E de novo, muitos corações ali levantando a mão, sendo curados. Eu não sei como é a sua visão de pai, mas eu preciso que você entenda que você tem um pai perfeito. E você pode achar que o seu pai terreno é perfeito, que ele seja um palmeirense, tudo, mas ele não é perfeito. Ele vai ter suas falhas. Talvez você crie até a expectativa que um amigo seu te ajudou tanto, até na conversão, na amizade, orando por você, tudo, e você considera até como um pai espiritual. Mas ele vai falhar. Mas esse Deus, que é o nosso pai perfeito, ele não falha, e você precisa da oportunidade. Rubão, eu não sei, é difícil trabalhar sobre isso, é difícil ver Deus como pai, mas você precisa curar disso. Você precisa entender onde que mexe na tua vida que você precisa. Se você não acertar isso, jovens, você vai ter uma falta de esperança, de sentido próprio, de propósito com Deus. Talvez tudo que você for viver aqui, até as experiências que você tem aqui no Congresso Jovem, no Retiro, tudo, talvez não seja de um relacionamento com o pai, mas sim de uma emoção com a família. Talvez alguns conhecem como pai e você entrou no meio ali, mas você não conhece. Você nunca ouviu a voz dele. Você nunca conversou com ele. Eu quero que você saia dessa noite aqui curado de traumas, tudo. Essa falta de você ver de Deus como pai, tem uma dificuldade em você perdoar e ser perdoado também. Tem uma dificuldade em confiar em Deus e dificuldade em vivenciar a fé, você fazer seu propósito, você pegar aquele papel e escrever lá meu pedido de oração, porque eu creio que meu Deus está fazendo o melhor. Só que eu quero fazer essa parábola do filho pródigo um pouco diferente, então aqui vai virar um talk show, beleza? O mais animado aqui, eu vou pagar um McDonald's, pode ser? Vocês são igual os adolescentes, muito interesseiros, meu. Nossa, velho. Então, eu vou ter 3 convidados aqui. A gente vai interagir em cima dessa parábola. E, dependendo, eu vou falar assim, alguém tem alguma pergunta para os convidados? Se a sua resposta, se a pergunta for boa, criativa, e você não estragar minha mensagem no final, eu pago um Mac para você. Pode ser? Então vamos lá. A gente tem um nome desse programa. Pode colocar para mim. Caso de Família JA. A gente vai ser o nosso programa aqui, Caso de Família JA. Só que eu preciso da ajuda de vocês. A hora que fazer assim, palmas, vai. Palmas. Na verdade, eu vou precisar de alguém fazer isso, tipo Liminha, né, que mandava animar a pessoa. Laino, vem aqui. Você. Foi certo, né? Poderia pegar um de vocês aqui. Eu fui legal, né? Eu olhei lá no fundo. Laino, você vai me ajudar então?
pessoa errada. Eu sou o dono do SBT. Tá nas palmas agora, ó. Então, vai entrar os convidados, a gente vai fazer pergunta, vai tudo em cima da parábola aqui, e você precisa que você agite eles. Você Beleza. pede para eles baterem palma. Vamos ensaiar? Vamos ensaiar? Vai lá. Vamos aplaudir! Entrou o sofá aqui? Beleza, então. Mas antes, só fazer uma introdução. Depois você vai ler também a parábola do filho pródigo, mas Jesus conta essa parábola em resposta às críticas dos fariseus e escribas. Você vê lá em Lucas 15, tá? Que murmuravam por ele receber pecadores. Essa é a terceira parábola de sequência, depois da ovelha perdida e da moeda perdida. Todas com o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Revelar a alegria do céu pela salvação dos perdidos e coração gracioso de Deus. Tá bom? Então, meu primeiro convidado, tá escutando aí, convidado? Então, eu vou começar diferente. Vamos lá. Boa noite, família JA, começando o nosso Casos de Família JA. A gente tem vários casos, poderia ser até um por mês, já é outro tópico, mas hoje eu tenho uma história aqui que vai mexer com os corações. Qual que é a história hoje? Hoje a gente vai falar de um tema que mexeu muito com um dos filhos. Por que fazer festa para o filho que se desviou se eu nunca sair de casa? Qual que é o tema? Coloca o tema para mim. Põe na tela. Fazendo festa para o filho desviado. E para começar esse programa, quero convidar o primeiro convidado que mandou a carta aqui para o Ministério Jovem em Ação, reclamando do seu pai que fez festa para o seu irmão aí meio desviado, com tudo direito, ele ficou um pouco revoltado. Com vocês pode entrar o filho mais velho. Boa noite, filho mais velho, tudo bem? Boa noite. Não está bem não, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sempre esteve na casa e nunca se desviou. Por que está revoltado? Ué? Só a pergunta já responde. Como você falou, eu sempre estive na casa, nunca dei trabalho para meu pai, sempre fiz as coisas certas. Acontecia alguma coisa, eu ia lá e ajudava meu pai, resolvia. Aí meu irmão veio do nada, gastou todo o dinheiro do meu pai, com um monte de coisa errada, e ele faz festa? Você acha isso certo? Drama da plateia, faz um oi, vai. Alguém da plateia concorda aqui com o irmão mais velho? Tem alguém? Ali concorda? Concorda? Sempre os mais novos, sempre essa briga de filho mais velho, mais novo. Tudo bem? Alguém tem uma pergunta para o irmão mais velho para fazer? Lembra, está valendo um Mac, dependendo da pergunta, tá? Alguém tem uma pergunta? Não tem. Você quer falar mais alguma coisa que você está sentindo, filho mais velho? Prefiro me abster de comentários. Esse que você fala na parábola, teu filho, você não chama de irmão? Claro que não. Como que eu vou chamar alguém que fez tudo coisa errada, nem é digno de ficar chamando isso, gastou todo o dinheiro do nosso pai com prostituta, e agora eu vou chamar de irmão? Tem uma pergunta ali? Posso andar? Não vai dar microfonia? Você não acha válido que é perdoar ele, já que ele é seu irmão, sua família? Ele não chegou e pediu perdão para mim. Não, só peço para os personagens não fugir da Bíblia, que depois eu não vou conseguir responder, viu? Tá. Interessante. Temos aqui um filho mais velho, um pouco revoltado. E daqui a pouco a gente vai ver o perfil que pode ser um perfil meu e seu, desse cidadão aí. Mas eu quero convidar aquele que aprontou, aquele que desviou, aquele que pegou
a herança do pai e gastou. Pode entrar o filho pródigo. A grande pergunta, você está arrependido de tudo que você fez, queridão? Eu tô. Mas eu vim buscar aqui, na verdade, eu não uso um lugar de filho. Eu quero mesmo ser tratado como servo. Mas, você viu a festona aí? Mó festona. Mas o meu pai, ele me recebeu muito bem, meteu até um Adidas novo para mim aqui. Mas eu conheci um amor de pai verdadeiro. E que eu nunca pude comprá-lo e muito menos merecê-lo. Calma. Não faz aí para pro apelo já 9h18. Calma. Viu? Mas que a gente viu ali toda a história, você até falou para o seu pai que não precisava nem chamar de filho, né? Poderia ser servo, né? Com certeza, eu só queria ser servo. Mas o meu pai, ele... Reconhece seus erros, tudo que você gastou, tudo. Sim, ele esqueceu tudo e me recebeu de volta. Muito bom. Aqui, antes de eu chamar o pai... Tem pergunta? Aqui, ó, o Basílio tem uma pergunta aqui. É que, geralmente, herança a gente recebe quando a pessoa morre, né? Então, o filho mais novo matou o pai no coração dele. O que você fez para que seu pai renascesse no seu coração? Olha a resposta, hein? Romão, não estava no script Tem mais isso. pergunta? O que você fez, filho? Nada, tá tudo certo. Tudo certo. Tô em casa, meu. Casa do meu pai. Você se arrependeu, não foi? Oi? Você mostrou um coração arrependido, não foi? Com certeza. Na verdade, você quis comer até comida de porco? Comi. Quem quer fazer pergunta aí? É mesmo, filho? Chama maloqueiro. Não, assim, eu tô achando que ele tá com uma mala muito, muito grande, entendeu? Porque ele saiu de casa, fez o que fez, agora volta e ainda quer ficar mandando indiretinha pro mais velho? Pô, tá errado isso daí, mano. Gente. Mas Eu foi tenho o um pai. O pai quis receber desse jeito. A gente vai conversar com o pai também. Meu pai. Mas antes de eu chamar o pai, vamos entender agora aqui, ó. Ficam aí, tá? O filho mais novo, o rebelde arrependido. Eu quase falei que seria que os dois filhos de Não, não é de Francisco. O filho mais novo, rebelde arrependido. Pode ver aqui, gente, vocês vão entender que tem dois tipos de filhos, mas é o mesmo pai. Pede a herança, que é algo muito mesmo que o Basílio falou, um gesto de desrespeito profundo ao pai, como se dissesse, quero que o senhor morra logo. Alguém tem uma herança boa para receber aí? 1 milhãozinho na conta? Tem? Tem? Tem pote. Pote, balde, contas. Ninguém tem 1 milhãozinho. Então, ninguém está querendo ser um filho pródigo, graças a Deus. Então, que morra logo. Vai para longe, simboliza a separação do homem de Deus, vida desregrada, ilustra o pecado e a autodestruição, queda e fome, mostra o vazio que o pecado deixa, arrependimento genuíno. Ele fez tudo, aprontou lá, mas ele cai em si, passo crucial para a restauração. Talvez já aconteceu com alguém aqui. Alguém nasceu em berço evangélico, mas em algum momento da vida desviou. A gente tem que entender uma coisa. Por isso que eu falo para vocês que a nossa ótica de pai é muito pequenininha assim para a gente entender o amor de Deus. Porque o nosso senso de justiça, a gente quer rotular todo mundo. Aquele lá saiu com prostituta. Aquele lá pronto aquilo. Esse daí é outro. A gente coloca rótulos em todo mundo.
O nosso senso de justiça é esse, pecou, vamos ver, vamos dar uns 10 anos aí para o cidadão reparar o erro dele, para a gente pensar se eu vou perdoá-lo. Graças a Deus. Graças a Deus que o senso de justiça do nosso Deus, o amor dele é diferente do nosso. Que o nosso é desse jeito. Então a gente vê tudo isso que aconteceu com o filho rebelde, o filho pródigo. Ele tem um retorno humilde, reconhece o seu pecado, se dispõe a ser apenas servo. Tem a surpresa com o pai, recebido com alegria, até no meio do caminho. O pai já esperava por ele. Errou, foi para longe, mas se arrependeu. Tantas pessoas que já saíram dos caminhos do Senhor e não têm força para voltar. Talvez até por senso de julgamento nosso. Do jeito que a gente trata as pessoas. Não é à toa que a gente está trabalhando sobre família de Cristo, porque na maioria das vezes a gente erra como o tratamento com o nosso irmão. E talvez esse tratamento que temos com os nossos irmãos atrapalha muito a ele chegar até o Pai. E do outro lado, eu tenho um filho mais velho, que pode ser eu e você, que está aqui na igreja, servindo, fazendo um monte de coisa. Às vezes a gente só parou para pensar na parábola, porque ele ficou com ciúmes que não teve uma festa, mas vai muito além. O filho mais velho, o religioso amargurado, nunca saiu de casa, mas estava longe do Pai em espírito. Fica indignado com a festa, mostra o coração duro, cheio de justiça própria, não chama o irmão de irmão, mas de esse teu filho, questiona o amor de pai, apesar de ter tudo, não compreendia o coração gracioso do pai. Estava mais preocupado que era o porco mais gordo que foi assado. E o filho mais velho pode simbolizar eu, você, pode simbolizar os fariseus, os religiosos, legalistas, aqueles que obedecem externamente, mas não conhecem o coração de Deus. Mas sabe o que é bom de tudo isso? Que o amor do Pai alcança esses dois corações. Só tem que dar aí uma abertura. E eu quero convidar agora o pai. Pode entrar, pai. Boa noite, pai. Tudo bem aí? Desculpa trazê-lo aí no meio dessa discussão aí. Boa noite, Rubão. Tudo certo? Tudo certo. Esse pai é estiloso, usa cruz, tudo, entendeu? Os filhos não usam, né, meu? Não tem cruz. Mas vamos lá, pai. O senhor tem 2 filhos e decidiu fazer uma festa quando o mais novo, que tinha sumido no mundão, voltou. É isso mesmo? Sabe, Rubão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Sabe, a festa não foi pelo erro dele, mas foi por poder encontrar ele. Quando eu vi ele de longe, com certeza meu coração se transbordou. Muita alegria de ver ele voltando. Eu vi que ele ficou emocionado, né? Chorando aí. Mas podemos dizer que você tem o mesmo amor pelo seu filho mais velho, que está aí, né? Fazendo tudo, te ajudando. Com certeza, com certeza. Eu acho que ele só ainda não entendeu direito esse amor. E aí, filho? Quer falar alguma coisa para o seu pai? Não, para ele não. Aqui eu acho engraçado, né? Gastou tudo, é agora que gastou e perdeu tudo, quer voltar com o rabinho entre as pernas. Quer falar alguma coisa, filho pródigo aí? Eu conheci um amor diferente. Um amor que eu não pude comprá-lo e muito menos merecê-lo. Esse é o meu pai. Esse é o amor do nosso Pai, o amor incondicional de Deus. Qual que é esse amor? Deixa o filho ir. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Já falei, eu já escutei muitos questionando, mas por que Deus parece que quer que a gente seja uma marionete e fazer tudo à vontade dele? Não, está livre aí, você faz o que você quiser da vida. Se convém ou não, são as consequências do pecado, vai mostrar isso. E vai mostrar quanto mais você está longe dele.
espera ativamente, o pai vê o filho de longe, sinal de que esperava ele. Corre ao encontro, algo incomum para o homem idoso naquela época, sinal de urgência e compaixão. A gente vê isso na parábola também. O que o pai fez? Ele abraça e beija, aceitação plena, antes mesmo do filho terminar sua confissão. Dá túnica, anel e sandálias. Aqui ele deu um tênis, tá? Restaura a identidade, autoridade e dignidade de filho. E faz uma festa. O céu celebra quando o pecador se arrepende. Isso mostra o retrato do coração de Deus, jovem. Pronto a perdoar, restaurar e celebrar a volta dos seus filhos. Essa situação do filho mais novo, filho mais velho, está nos nossos corações. Talvez você tenha um sentimento de culpa por algo de errado que você fez, e isso tem te afastado de Deus. Você não consegue louvar, você não consegue fazer nada, é difícil você entrar na igreja. E talvez você está aqui, você acha que você pode fazer tudo porque você está servindo, porque você chega no horário, porque você está aqui abraçando as pessoas. Mas será que está conhecendo a Deus mesmo, verdadeiramente? Ou será que você também está apontando o dedo, vendo os erros dos outros? Se você entender que o Pai te perdoa, é mais fácil você também perdoar o próximo. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente viver em unidade, tão difícil a gente viver em família? Por causa desses pequenos erros. E talvez a gente fique longe do nosso Pai. A gente vê que nem sempre quem está dentro da casa está perto do coração do Pai. Às vezes o coração mais endurecido não é do filho que foi embora, mas daquele que ficou, alimentando orgulho, comparação e justiça própria. Sabe uma coisa que Deus valoriza, jovens? É o arrependimento. Mas muita gente, às vezes, fala de tudo. Fala que saiu, que não está mais no caminho do Senhor por causa que o irmão olhou feio, porque o outro fez tudo, ou porque pintou a parede preta, ou porque a luz ficou na cara. Lista um monte de coisa. Mas não faz o principal, que é reconhecer os seus erros. Se arrepender diante de Deus. Será que você tem feito uma alta análise da tua vida para falar, meu Deus, eu estou mais perto ou mais longe de Deus? Há uns anos atrás, ainda quando estava tendo aplicativo, eu falei com uma geração de adolescentes, que talvez seja a geração do Guigo. Eu falei que eu tinha um aplicativo que eu conseguia ver o estado espiritual deles. Só que eu combinei com alguns, né? Falei assim, ó, você vai falar que eu vou falar que está ruim, você vai começar a ficar em desespero e chorar. Combinei com 5. Cheguei aqui, coloquei uma pitinha assim, ó. Tá ruim, meu. Não acredito, o Rubão começou a chorar. Meu, foi uma confusão. Que um monte falou assim, Rubão, eu quero ver. Aí a gente fala, não, gente, isso aqui é uma encenação, é uma brincadeira. Mas será que eu tenho esse despertar? Eu fico tão preocupado mesmo para saber se eu estou perto ou longe? Se eu conheci verdadeiramente o Pai ou não? Ou será que é mais fácil olhar para os outros, ver o que o outro está vestindo, como que o outro anda, o que o outro está postando? A graça de Deus é escandalosa. Ela alcança os indignos. A graça não é justa aos olhos humanos, mas é o coração do Evangelho. Deus está sempre disposto a perdoar. Pode ser o pecado que for. A figura do Pai mostra um Deus que corre em direção ao pecador arrependido. É possível estar na casa do Pai e ainda assim ter o coração distante dele. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você pense na tua vida, nem quem está do seu lado. Qual dos 2 filhos você está com esse perfil mais ou menos aí? Será que você se desviou, ficou longe? Não escuta mais a voz do Pai? Talvez o diabo fique na tua orelha ali, colocando
culpa ali pelos seus erros, relembrando dos seus erros, e isso não te dá força a perdoar, a orar? Ou será que você pode ser igual o filho mais velho, que está aqui, presente, é ativo na igreja, mas está mais preso nisso do que falar com o Pai, do que escutar a voz, do que ter experiências com o Pai? Que Deus tenha misericórdia, que eu não quero ficar aqui desse jeito. Que você também não esteja aqui, jovem, cumprindo tabela de sábado, domingo, segunda ou outro dia, servindo no ministério, mas não tendo experiência com o Pai. E o seu trauma, o que você tem de ótica de ver com paternidade, não pode ser desculpa de você não viver um relacionamento com Deus. Porque esse Pai também cura as feridas. Esse Pai transforma corações. Eu conversei com o Joãozinho, pode continuar de olho fechado. Ele estava contando para mim que faz 1 ano que ele desceu as águas, aceitou Jesus, está firme. Eu falei, João, você consegue ver a diferença do João de hoje e do João de 1 ano atrás? Ele falou, consigo, Rubão. Eu falei, isso é o Evangelho. Isso é o Pai cuidando. A transformação que tem nas pessoas. Talvez a sua preocupação como filho religioso é perguntar, isso pode ou isso não pode fazer? Eu posso ou não posso ir naquele lugar? Mas será que o Evangelho, será que o amor do Pai não completa tudo na sua vida? Você precisa de mais alguma coisa para procurar em outro lugar? Para se satisfazer? Se você está procurando em outros lugares, outras situações, você não conheceu o amor do Pai. Que a partir do momento que você conhecer esse amor escandaloso, esse amor lindo, tem mais nada nesse mundo que se compara a esse amor. Mas se esse amor você consegue trocar por qualquer coisa, jovem, desculpa, mas você não conheceu ainda o amor de Pai. O que é esse amor incondicional? O amor sem condições, méritos ou exigências, diferente do amor humano, que muitas vezes depende de comportamento, reciprocidade ou sentimento. A gente vai ver ali em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O nosso Deus não é seletivo para aquele jovem ali que tira 10, é um jovem perfeito, tudo. Não. É aquele que reconhece que não é merecedor do céu, mas está indo para o céu porque aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador. Porque era um filho pródigo, perdido aí no mundo. Nasci na igreja, Rubão, mas teve um momento que você teve que aceitar Jesus. Um momento que você teve que ter um encontro verdadeiro com Ele. Vejam que o grande amor o Pai nos tem concedido. Jesus nos convida a contemplar o amor de Deus. Não é um amor qualquer, é grande, maravilhoso, escandaloso, a ponto de ser chamados filho de Deus. João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O amor de Deus não apenas perdoa, jovem, Ele adota. Não somos apenas servos, mas filhos, e isso nos dá identidade, herança e intimidade com o Pai. Isso é para todos vocês. Isso te dá identidade, herança e intimidade. Hoje Deus está perguntando aí, você está em casa, mas está perto do Pai? Eu quero que você, de olho fechado, você tenha esses momentos. Eu acho muito interessante quando a gente vai trabalhar a sua paternidade, a gente tem que ter um tempo para falar com Deus. Porque não adianta eu só chegar aqui e falar, beleza, bom, entendi isso, vou embora. Não, mas você tem um tempo de falar com o teu Pai. Desses 2 filhos hoje aí, qual que você acha que você está parecido? Se os nossos amigos visitantes estão vindo aqui pela igreja, estão voltando, já foram de uma igreja, estão voltando agora. A gente não vai estar aqui para apontar o dedo para você não, porque nós somos filhos também.
fazemos parte da mesma família. Só queremos que o seu coração esteja aberto para voltar para os braços do Pai, se arrepender dos seus erros. De olhos fechados. Você que sente que é um filho pródigo, que estava longe dos caminhos do Senhor, desviou e quer voltar para a casa do Pai, levante sua mão, se isso está sentindo no teu coração. Seja sincero, meu. Eu não sei se você vai sair daqui hoje da igreja, se você vai estar vivo amanhã. Eu não sei, a gente não tem essa garantia. Tem alguém? Ninguém aqui vai te julgar, não. Se tiver, levanta sua mão que a gente vai orar por você. Eu quero a ajuda do pessoal da equipe, dos jovens, o pessoal que tiver com a mão levantada, ora, ministra na vida deles. E você continua de olho fechado. Você, fiquei longe, desviei do caminho do Senhor, mas eu estou voltando. É isso que eu quero que você levante sua mão agora, que a gente vai orar por você. Deus está aqui, está esperando para você voltar. Talvez o que fica mais também parecido com a gente, jovens, é o filho mais velho. Talvez você não tenha nem sentimento de ciúmes por o pai ter feito uma festa para o filho. Ontem tivemos uma festa linda aqui, para quem se batizou, aceitou Jesus como único verdadeiro Salvador, tem uma nova vida, para aqueles que foram aclamados. Talvez você não tenha sentimento de culpa, mas você sente que está distante de Deus, que você está aqui servindo, você está fazendo, você é ativo aqui, mas já não ouve a voz do Pai faz tempo, entrou no modo automático. A gente quer orar para você também, levanta sua mão. Se você está com saudade de ouvir a voz do Pai, levanta sua mão, a gente vai orar, ministrar na tua vida, porque a gente é família. Ninguém aqui é maior ou melhor, não. A gente quer que você esteja junto com o nosso Pai. Eu só não quero que você saia desse lugar hoje aqui, jovem, longe desse Pai perfeito. Esse Pai quer te dar calçados, quer te dar uma roupa nova, quer fazer uma festa por você. Até por você, filho mais velho, que você talvez não parou a pensar o tanto que Ele tem para te dar. Levante sua mão que a gente quer ministrar por você. Está todo mundo de olho fechado. Isso é você e Deus. É você e Deus. Se você está com saudades do Pai, se você está com saudades de ouvir a voz dEle, se você está com saudades de ter experiências com Ele, fale isso diante dEle agora, nessa noite. Seu coração não pode ficar tão frio, de ficar tão distante dEle. O verdadeiro arrependimento abre caminho para o perdão, mas a justiça própria fecha a porta do coração. Hoje o Pai chama todos para a festa. A pergunta é: você vai entrar ou vai ficar do lado de fora? Seja curado o que precisa ser curado no teu coração. Mas que você saia nessa noite aqui mais perto do Pai. Mais perto, que você possa sonhar com Ele, que amanhã você levantar, você sinta que você está numa nova vida, que o seu falar seja diferente, que as suas escolhas sejam diferentes. Você não foi criado para ficar longe. Somos família, queremos estar no mesmo propósito, juntos. Se um cair, a gente vai levantar e ficar junto. E que todos possam ter experiência com o Pai. Que todos possam ouvir a voz do Pai. Tem mais alguém? Levanta sua mão. Não vai embora aqui sem a gente ministrar na tua vida. Não vai embora distante, não. O Pai está de braços abertos para te receber.
Senhor, meu Deus, eu apresento o coração de cada jovem nessa noite, meu Deus. Seja aqueles com o filho pródigo, foi conhecer o mundo, meu Pai, viu que não tem nada lá. Estão se arrependendo, meu Pai, dos seus erros, meu Pai, querem voltar para a tua casa, meu Deus. Receba-os, meu Pai, de braços abertos, meu Deus. Que o coração deles possa estar em paz, meu Deus, que eles possam dormir bem, meu Pai, que o diabo não esteja acusando eles, meu Pai, que eles possam estar leves para poder te servir, meu Deus. E coloque também a vida daqueles que já estão aqui, meu Deus, mas que precisam ouvir a tua voz urgentemente, que precisam ter experiências contigo, meu Pai. Visita-os, meu Pai, essa noite, visita em sonho, meu Pai. Dê experiência durante a semana para cada um deles. Não queremos ficar um segundo longe da tua presença, Pai. Perdoe os nossos erros, nossas falhas, meu Pai. Seja sincero, jovem, fala com ele. Peça perdão. O que Deus precisa curar no teu coração para você não ter problema de paternidade com Deus. O que você precisa desfocar os seus olhos aqui, que você teve de experiência com o Pai, para você focar só no nosso Pai perfeito, no nosso Abba Pai, nosso Paizinho. Ele quer cuidar de cada um de vocês. Não deixe o diabo colocar obstáculos, não deixa. Tenha um relacionamento genuíno com o nosso Pai, para a gente poder viver em família. Não vai existir nenhuma acusação. Ninguém vai te rotular, não. O único rótulo que você vai ter é de filho de Deus. O que vai estar escrito no teu coração, no mundo espiritual, ou seja, aqui no mundo físico, é que você é filho e filha de Deus. O Senhor guarde o coração de cada um deles, meu Pai, a família de cada um deles, Jesus. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, jovem. Não saia aqui desse lugar hoje longe. Se você ficou com vergonha de levantar a mão, a gente vai ficar aqui um pouquinho. Vem pedir que a gente ore com você, ou para a gente te escutar o que você está sentindo. Mas que todos vocês saiam daqui com o coração cheio, que você é filho e filha de Deus. Não importa o quanto você errou, importa se o coração está aberto para o arrependimento, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém?